Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço à universidade, em nome da professora Janete. Essa provocação que nós começamos agora, ela tem como objetivo fazer com que reflitamos dentro dessa palestra, ainda que num breve tempo, qual é o efeito que o nosso cérebro exerce sobre o nosso desejo de olhar, de checar, de verificar, que é mais ou menos o que os alunos, muitas vezes, são obrigados a fazer e têm dificuldade, não é? Nem de longe venho aqui demonizar a tecnologia ou dizer sigam este caminho ou aquele outro, pois o que nós estamos vivendo hoje é algo que é absolutamente paradoxal, desafiador e, ao final do dia, talvez nem eu saiba efetivamente qual direção apontar. É como se nós estivéssemos, como diz o velho ditado, trocando o pneu do carro em movimento. É muito difícil. O próprio mainstream da ciência, cada momento traz uma informação diferente, uma informação contraditória, então, se organizar no meio disso tudo é algo bastante difícil. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje? Vou trazer algumas questões que vêm sendo objeto de reflexão, de debate, de consideração ao longo de toda essa fase, esses 20 anos, onde abri lá atrás, um dia, na psiquiatria, um grupo para atender dependentes de tecnologia. Foi muito curioso, porque eu já coordenava um outro grupo de psicologia, que era dos transtornos alimentares, e a gente recebia uma média ali de 15 chamados por semana, na época do fax ainda, vamos lembrar, né? O fax mandava lá no ambulatório, gente do Brasil todo pedindo, até que surgiu a ideia de montarmos esse ambulatório, e lá foi o Cristiano com a equipe dele. Bom, o que acontece? Um dia anterior, na noite anterior, eu dei uma entrevista, acho que foi para a SPTV, algum jornal local, e o que acontece? No dia seguinte, das 9 ao meio-dia, nós tivemos mais de 200 chamadas telefônicas. O tronco da universidade caiu, né? Tamanha era a procura de pessoas buscando ajuda para tratar esse vício em tecnologia. De lá para cá, obviamente, muita água passou sobre a ponte, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que não sou eu que estou falando, né? Os próprios sociólogos, os próprios antropólogos já vêm dizendo que, da mesma maneira que a descoberta do fogo lá atrás provocou um abalo significativo nas bases da vida social, a tecnologia hoje é colocada exatamente no mesmo nível. É como se fôssemos, mais do que isso, testemunhas oculares de uma mudança jamais vista na face da Terra, não é? Talvez toda essa perplexidade que nós estejamos vivendo, ela compõe os contornos externos de uma grande mudança que talvez os nossos filhos e netos possam observar. Passamos por pandemias, passamos por coisas que talvez uma geração não tenha passado na sua totalidade, e, finalmente, a própria tecnologia nos impondo desafios contínuos. Então, para que a gente possa começar a caracterizar, afinal de contas, que tecnologia é essa que você fala, Cristiano? Porque quando a gente pega 20 anos atrás, nós estamos falando daqueles computadores de mesa, onde você plugava na linha telefônica, ele fazia um barulho para depois, e isso mudou. Mudou, vem mudando rapidamente. Então, é disso que a gente vai falar. Para vocês terem uma noção, olha só que interessante, né? Lá no início, década de 90, a gente tinha pouco mais de duas a cada 80, 90 pessoas tinham acesso à internet, aos dispositivos digitais, e na medida em que isso foi passando, isso explodiu hoje para quase 6 bilhões de pessoas. Vou tentar passar para vocês aqui a proporção, mas o que acontece é mais ou menos isso, né? A maioria dos indivíduos hoje acaba entrando nas conexões, nas telas digitais, exatamente para poder ou estar em contato com pessoas, ou para buscar informação. E isso acaba fazendo com que esse processo de entrar e sair, olhar, verificar,
crie um moto contínuo, um círculo vicioso, não só comportamental, mas bioquímico, fazendo então que parte importante da nossa circuitaria comece a trabalhar. Numa grande, como é que eu vou dizer, estimulação. E isso começa, obviamente, a criar impactos significativos. Então, vou trazer essa foto aqui para vocês, porque eu vou voltar nela depois, mas é como se esse telefone celular que nós temos, ele fosse, no fundo, um grande portal pessoal. Você tem tudo hoje. Você tem editor de texto, você tem filmadora, você tem música, você tem editor de texto, você tem rede social. Eu falaria aqui, durante alguns minutos, todas as benesses que esse pequeno aparelho traz para você, e, obviamente, que isso começa a criar um impacto significativo. Não tem como. Então, para vocês terem uma noção, hoje, população mundial, estimada em fevereiro desse ano, 8,2 bilhões de pessoas, 5,7 já tinham, em fevereiro, o acesso a um telefone digital. Então, para vocês terem uma noção, é como se, no planeta, 6 a cada 10 pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Mas 7 em cada 10 têm acesso a uma tecnologia digital. Então, é como se isso começasse a criar um descompasso muito significativo com aquilo que efetivamente é importante. E quando a gente começa a olhar as métricas mundiais, o Brasil, nos últimos 20 anos, ele sempre está entre os 3 maiores grupos que gasta tempo em frente à internet, né? Este último dado levantado aqui em fevereiro, 10 horas e 19 minutos por dia. É o tempo médio gasto pelo brasileiro. Se a gente for observar de uma maneira acumulativa, isso vai dar nada menos do que quase 5 meses do ano interagindo com as telas. Então, se a gente for parar para pensar, é como se parte significativa da nossa vida tivesse sido trasladada para essa tela digital. Ela virou uma acompanhante perfeita. O tempo todo eu estou fazendo tudo aquilo que de fato é importante, e nem de longe estou dizendo que não seria, mas olha só, né? Na medida em que mais tempo acordado estou interagindo com as telas, é óbvio que isso começa a criar um impacto significativo. Porque a gente está perpassando, nós estamos entrando num nível de uma vida digital, de uma existência paralela muito distinta dessa que nós temos aqui, dessas regras sociais. Lá é como se você pudesse tudo. Lá existe um centro, uma perspectiva de liberação, como você não está sendo visto por ninguém, você cria uma facilidade. Nas telas nós somos mais insubordinados, mais sexualizados, mais agressivos. Então, quando você pega um jovem que fica 60% do tempo fazendo isso, quando ele volta para a vida real, quem ele é, afinal? Existe um choque de personalidades, de papéis, e isso são parte dos desafios que a gente tem aqui, por exemplo, na própria sala de aula, não é? Então, quando a gente começa a observar essa distribuição, talvez essa turminha aqui seja a turminha que chega a nós, não é? Quer dizer, quando nós falamos do problema na universidade, o problema ele não está sendo caracterizado na universidade, ele está explodindo na universidade, de algo que começou lá atrás. Então, é como se nós, né, que eu também dou aula na universidade, nós temos que lidar com uma reação, com indivíduos que talvez estejam completamente apáticos. Ouvindo agora o professor falando anteriormente, ele falou, nossa, nós temos que fazer a diferença, né? Então, os alunos chegam com um olhar vidrado. Então, a pergunta é, como que nós vamos fazer para motivar esses alunos? Está aí a pergunta de $1 milhão, mas eu vou parafrasear o professor e eu vou alterar um pouquinho. A minha visão, talvez, não é como que nós motivamos esses jovens, é como que nós resgatamos essas pessoas. O problema é muito maior do que vocês podem imaginar, não é? Então, o que acontece? Na medida em que você tem crianças que já começam, desde cedo, tendo um telefone celular nas mãos, no começo da pandemia, saiu um artigo numa revista americana chamada Sleep, que falava do sono. Então, lá naquela publicação, eles diziam que 50% daquela amostra americana de crianças entre 0 e 8 anos acordava pelo menos uma vez ao longo da noite só para olhar os seus telefones celulares. E o americano é um povo que navega em torno de 6 horas e meia por dia. Eu estou falando que nós temos mais 4 horas. Então, vocês imaginem o estrago que isso vem fazendo, não é?
Deixa eu correr, senão não vai dar tempo, né? Então, isso começa a apresentar desafios muito significativos. Puxa, mas como é que eu vou lidar, então, com esse recurso que distrai o tempo todo, que engaja, mas que também traz consequências bastante significativas? A gente começa a observar, então, problemas das mais variadas ordens. Vou rapidamente aqui trazer alguns dados da mídia leiga. Então, por exemplo, o uso da internet pode provocar depressão. A gente vai ter aqui uma série de outros elementos, mas a pergunta que eu faço é o que isso pode ter provocado nestes usuários, né? De novo, né, uma série de questões, isso virou assunto recorrente já do quanto que essa exposição ela pode estar criando problemas, e eu vou trazer para vocês como que esses impactos são sentidos. Vou trazer aqui rapidamente algumas coisas ligadas à saúde física, para que vocês possam ver que aquilo que nós entendemos como aspectos psicológicos, comportamentais, é parte de um problema maior. Então, por exemplo, essa luminosidade que a gente tem, né, muitas vezes, recebido ao longo da noite, cerca de meia hora, 40 minutos dessa luminosidade, ela reduz em quase 30% a liberação da melatonina, aquele hormônio que induz o sono. Então, vocês imaginem que os jovens vão com o telefone celular para a cama, exatamente para responder às redes sociais, para continuar terminando. Ontem atendi uma menina que veio de Manaus, e ela falou: doutor Cristiano, de 14 anos, mas eu não consigo mais dormir, eu vou dormir 3 horas da manhã, porque a hora que eu deito na cama, à meia-noite, eu começo a responder as mensagens todas, e não dá tempo. Então, Duda querida, mas não vai dar tempo e você não vai dormir bem. Doutor Cristiano, eu tenho um problema, eu não estou crescendo, né? Eu estou até com um problema. Claro, por que você não está crescendo, minha linda? Porque é exatamente à noite que o hormônio do crescimento é liberado. E na medida em que você tem um sono entrecortado ou um sono ruim, vai dar problema. Eu não sabia, doutor Cristiano. Então, outra coisa que acontece, à noite existe exatamente um momento onde você faz a faxina do cérebro. Todos os resíduos metabólicos eles são limpos pelo sistema linfático. E na medida em que você não dorme corretamente, o que acontece? Você acorda no dia seguinte, mesmo que você durma até mais tempo depois para compensar, mas não é o sono reparador. Além da questão do hormônio do crescimento, o que acontece durante certas fases do sono? É o momento onde você consolida a memória. Por que nós temos os sonhos? Os nossos sonhos são como aquele ditado antigo, que dizia o seguinte, abre aspas, no andar da carroça as abóboras se ajeitam, fecha aspas. É exatamente à noite, quando eu sonho, coisas que não têm nada a ver com a outra, que eu vou acomodando as informações e vou jogando isso para a memória de longo prazo. Se eu não consigo sonhar, possivelmente minha memória não estará bem. E o que acontece no dia seguinte? Bom, no dia seguinte você não vai levantar disposto. E vou trazer uma foto aqui para vocês, eu nem deveria mostrar porque ela é meio impactante, mas lá em 2025 era muito comum isso, e as pessoas não se davam conta. Você sabia que as pessoas lá atrás faziam isso? Dormiam com um telefone celular ao lado. Gente, vocês conseguem avaliar o estrago que isso faz? Poxa, Cristiano, mas eu não tenho despertador. Então compra um do Xing Ling lá de R$10 e põe do lado. Mas não faça isso. Mas eu ponho no modo avião. Você põe no modo avião, claro. Possivelmente, se você colocar no modo avião, ótimo, mas ele continua emitindo radiação, ele continua emitindo luminosidade, a vista está, mesmo de olhos fechados, eu sei que é luz, então isso vai para o meu cérebro, também confunde toda a minha orientação. Esse é um outro segmento que eu não vou me deter muito aqui. Aqui, se um indivíduo usar o telefone celular, depois de uma chamada de 10 minutos, é o que eles chamam da radiação não ionizante, a radiação térmica que é criada por esse telefone celular. Cristiano, mas radiação ionizante quer dizer que ela não reage com o organismo. Sim, a radiação não. Mas o aspecto térmico, sim. Tá? O que eles têm mostrado? Né? No próprio NIH, que seria aí o Ministério da Saúde americano, eles já falam, olha, vamos ficar atentos, porque isso pode causar problemas significativos. Os telefones celulares podem ser uma forma não ionizante e que está ligada ao aparecimento de um câncer chamado glioma. Eles não conseguem ainda associar, cruzar a neurogênese, se ela é derivada dessa radiação, mas que ela tende a aparecer
junto a usuários que fazem mais tempo de uso. Tá? Aqui uma pesquisa, jovens, adolescentes que ficam expostos a essa radiação, problemas de memória recente. De alguma maneira, essa radiação ela interage com a circuitaria da memória. E por aí vai. Esse é um outro artigo que eu tentei, inclusive, fazer contato com um jornal importante aqui, mas eles se recusaram a publicar porque eles acharam que, afinal de contas, não era uma amostra muito expressiva. Né? Então, é uma amostra de 84 mil pares de pessoas, mães e crianças. Avaliaram essas mães em 5 países, do momento da gestação até o nascimento, e foram até os 7 anos de idade. O que eles queriam observar? Se o tempo de uso, na época da gestação, ele interferiria no comportamento dessas crianças depois. Então, o que eles viram? Essa pesquisa ela é criticada porque ela é baseada em autorrelato. Mas como é que você levanta aí 90 mil pessoas, 80 mil pessoas em 5 países? Resumo da história, qual é? O que eles descobriram? Que quanto mais a mãe tinha essa prática, mais essa radiação interagia com a formação do feto. E qual foi o resultado da pesquisa? Olha só, que quanto maior foi o tempo de uso dessas mamães durante a gravidez, maior era a presença de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças entre 5 e 7 anos. É como se essa radiação pudesse afetar a expressão gênica do feto. Ah, Cristiano, mas eu só estou colocando o telefone aqui no bolso. Cuidado, hein? Você não sabe ainda direito, né? Mas, enfim, não vou me alongar muito nisso, porque a gente teria aqui um dia. Vamos falar de saúde mental, que é o que eu vim fazer aqui, não é? Não é de hoje, novamente, que a mídia leiga vem trazendo isso de uma maneira aí bastante significativa. E eu me lembro que uma vez, fazendo uma gravação para um Globo Repórter, o senhor, que eu não posso falar o nome dele, ele vai ficar triste se eu falar, ele falou, vocês especialistas, né? Vocês especialistas, basta ir no especialista para sair com a doença do especialista. Ele fala, eu sobrevivi, doutor Cristiano, à prensa. A humanidade sobreviveu à prensa de Gutenberg. E nós estamos aqui, o telefone, quando foi criado, conta aí as histórias, que os primeiros americanos que receberam, eles ficavam ao lado do telefone com medo que estranhos pudessem telefonar. O que eles fariam com essa ligação? E aí ele vira para mim e fala, o senhor sobreviveu à televisão, o senhor é filho da televisão, o senhor está aqui hoje. Então, veja, tecnologia é neutra. Não venha demonizar algo só porque surgiu agora e você tem uma outra visão. É verdade, acho que o seu argumento é muito interessante, faz super sentido, só que eu vou te responder com uma foto. E eu passei para ele essa foto aqui, como eu passo para vocês agora, e eu perguntei, você sabe me dizer o que é isso? Ele olhou, é uma empresa qualquer, né? Então eu vou dar uma pista, é uma empresa no Vale do Silício. Aí ele olhou, aparentemente está todo mundo engajado aí. Pista 2, é uma empresa de tecnologia. Vale do Silício, tecnologia? Aí ele olha e fala, pois é um dia normal de trabalho. Eu falei, ops, quase certo. Não é um dia normal de trabalho, é uma noite normal de trabalho. Eles fazem uma jornada noturna, então? Eu falei, fazem. Isso é o que eles chamam de laboratório de persuasão digital. A cada 24 horas, essa turminha aqui, que eu não posso falar o nome, senão eles vão ficar tristes comigo, mas, enfim, eles mudam detalhes suaves da programação, cujo objetivo é fazer com que você, eu e todos nós naveguemos mais. Bom, qual é a diferença? Aqui, talvez, o jornal sempre fosse o mesmo, né? O telefone mudou, ele ganhou antena, perdeu fio. Aqui você... Mas, eminentemente, eles sempre foram a mesma coisa. Aqui, não. Aqui você não sabe, na verdade, o que você vai encontrar no dia seguinte. Vocês já devem ter reparado, de repente, a cor do botão de um aplicativo muda. Isso é muito mais intenso do que a gente imagina. E isso vem sendo relatado, não é de hoje. Tá? Então, aqui, uma publicação dizendo, imitando aqui a caixinha de Skinner, dizendo, olha, os psicólogos que criaram essa ciência da persuasão estão preocupados com o que essas empresas de tecnologia estão fazendo com os seus produtos. Porque elas induzem essas pessoas a retornar à utilização muito mais do que originariamente eles desejariam. Então, lembra daquela foto que eu passei para vocês no começo, né? Maravilhoso, é maravilhoso, mas isso pode ser uma caixa de Pandora, assim, perigosíssima, porque eu não sei o que vem do lado de lá. Cristiano, mas, certo,
Para eu tomar essa água aqui, essa água possivelmente passou pelo Inmetro. Eles colocaram na boca para ver se sai a tinta, se o rótulo na mão... E quem que está olhando essas plataformas? Ninguém. Terra de ninguém. Ou seja, essas empresas criam produtos para que nós, a população leiga, tenha que resolver os problemas criados. Então, conforme a gente costuma dizer, isto não é justo. Tá? Aqui é uma revisão que vai se debruçar sobre efeitos junto às crianças, né? Então, impactos do uso excessivo. Vou pegar aqui um exemplo, né? Tem um livro que eu gosto muito do Michel Demulger, o título ele é forte, ele abre aspas, Fábrica de Cretinos Digitais, fecha aspas. E ele vai dizer lá numa pesquisa que ele fala que uma criança de 0 a 2 anos que fica apenas 50 minutinhos por dia, ao final de 24 meses, essa criança terá deixado de escutar 850 mil palavras. Porque ela está interagindo com a tela e não interagindo com o entorno. Mas, Cristiano, é a tecnologia? Não é a tecnologia em si. Lembra daquela metáfora do cobertor curto? Quanto mais tecnologia, menos interação. E é exatamente na interação que eu vou criando as minhas habilidades interpessoais. A minha empatia pelo outro. O que mais? Quanto mais tela aos 2 anos, pior a capacidade da linguagem às 4. Quanto mais telas aos 3, pior a capacidade de resolução de problemas aos 5, e etc, 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 etc. Tá? Então, aqui é um exemplo de um menino que ficou em coma. Quando ele acorda, depois de alguns dias, a primeira pergunta é: cadê meu celular, mãe? Ou avós que pulam do prédio porque a neta pôs fogo no quarto, por ter sido proibida a usar o telefone celular. Então, isso tudo que chega na nossa sala de aula, né, essa apatia, essa indiferença, essa alexitimia, incapacidade de sentir, com certeza tem a mão dessas empresas. Eu não vou lembrar agora se é o primeiro fundador do Facebook, eu acho que é. Ele tem uma frase, quando ele lança o aplicativo, que ele fala, abre aspas, somente Deus saberá o que essa plataforma fará com o cérebro dos nossos filhos. Fecha aspas. Aí ele continua, nós exploramos uma vulnerabilidade humana, que é o senso, a necessidade de fazer parte, para fazer com que as pessoas retornem aos nossos produtos. Tá? E o que faz, então? Além de tudo que eu estou dizendo para vocês, essas telas ficarem viciantes. Bom, primeiro, circuito dopaminérgico, é exatamente o que acontece com álcool e drogas. A gente tem algumas revisões que fazem avaliação de ressonância magnética funcional. E na medida em que você dá uma tela na mão de um usuário, somente a região aqui do pré-frontal, órbito frontal direito, e o núcleo accumbens, que são as regiões ligadas ao reforçamento, elas ficam acesas durante a ressonância magnética. A hora que você tira a tela, tudo volta a acender de novo. É como se fosse, então, um curto-circuito ali, que isso vai sendo reproduzido ao longo da infância, até que essa turminha chega aqui e você fala, bom, tem que criar motivação. Oi? A gente tem que fazer alguma coisa muito maior. Acho que a motivação talvez seja um dos elementos importantes. É um player, mas é uma geração perdida, não é? É mais ou menos isso que eu sinto. Outras características aqui. Rede social, número X. João e Maria vão lá para Ilhéus e tiram uma foto. Tá? Depois de 1 ano, João e Maria se casam. João e Maria, no mundo real, sobem a foto aqui nessa rede social, e em 4 horas eles têm 45 likes. Bom, depois eles se casam. Em 8 horas eles têm 97 likes. A rede social dá esses 45 likes em 4 horas? Não. Ela vai fazer com que a foto apareça na timeline de 10% dos seguidores, depois, na segunda hora, mais 5%. É como se fosse um conta-gotas. Então, eles vão retardando o aparecimento, fazendo, então, que João e Maria fiquem muito mais tempo com a tela na mão. Porque a hora que eu entro numa perspectiva de avaliação social, eu começo a ficar mais vulnerável, fazendo, então, essa checagem contínua. Bom, o casamento, então, vai levar 3 dias de checagem. Tá? E não é mais apenas nas redes sociais, nos próprios desenhos que também são feitos. Eles também levam na sua programação técnicas de engajamento e de manipulação. Então, é mais ou menos essa a nossa realidade hoje.
né? Então, o grande desafio é como é que a gente desconecta e conta para essas pessoas que existe um mundo inteligente aqui fora. É muito difícil, é muito difícil. Tá? Então, o que a gente tem visto é que essas plataformas elas criam um filtro que customiza a informação, fazendo, então, com que eu tenha mais informação de mim mesmo do que do mundo diferente. Por que a universidade ela cria problemas? Porque ela abre um novo panorama, só que esse panorama não conversa com os interesses comuns, então eles não sabem como, vamos chamar assim, ancorar a informação para... E a gente, enquanto professor, faz o quê? É muito difícil, não é? Então, o que a gente tem tido, né? A internet melhora a imagem que a gente mostra para o mundo, melhora o humor, diminui a sensação de isolamento, aumenta o senso de pertencimento, mas começa a afetar a maneira de a nossa cognição funcionar. Muitas pesquisas mostram que o QI mundial, que é aquele nível de avaliação, que ele sobe 0,3 pontos percentuais a cada nova geração, ele não tem mais subido há aproximadamente 20 anos. Ele está estagnado com um pequeno viés para baixo, sugerindo, então, que aquilo que a gente chama de esfera intelectual, ela está se modificando de uma forma como nunca antes vista. E a gente tem aqui alguns experimentos que mostram isso. Eu gosto de contar esse caso. Um grupo fez uma divisão de... pegaram um cinema e dividiram, metade, né? Nesse grupo aqui, eles deram telas digitais e, nesse outro grupo aqui, enciclopédias. E eles pediram para a turminha aí, gente, vocês têm que procurar a respeito de um tema. Assim que vocês encontrarem o resultado, vocês se sentirem satisfeitos, vocês podem ir embora. Ok. O que aconteceu? Esse grupinho aqui, obviamente, em questão de minutos, achou a pergunta, se não me engano, era a Revolução Francesa. Ah, teve alguém que foi decapitado, teve um tal de Diderot, tal. Esse grupo aqui demorou muito mais tempo. O que eles fizeram? Pediram para as pessoas irem embora, e depois de 30 dias eles chamam essas pessoas. Dividiram de novo, da mesma forma, e pediram para o primeiro grupo aqui, gente, o que vocês foram orientados a fazer há 30 dias atrás? Quase 90% não se lembrava o que tinha sido orientado a fazer. E o outro grupo, 85% só não se recordava como conseguia descrever o que tinha sido solicitado. Por quê? Porque na medida em que eu tenho um texto na mão, que eu paro, que eu olho, vamos lá, né? Minha filha mandou um bilhetinho para mim tomar café. Pai, boa sorte, boa aula. Ah, então tá bom. Boa aula. Puxa, a Helena escreveu para mim. A hora que eu lembro da Helena, a minha informação vai para a minha memória de longo prazo, eu ancoro, puxa, preciso ver um negócio que a minha filha pediu. E tal. A hora que eu ancoro, que eu conecto, a memória ficou. Ou seja, essa informação rápida que ela vem na nossa frente, ela não dá tempo de você fazer aquilo que a gente chama em pedagogia de aprendizagem significativa, aquilo que o construtivismo vai falar. Porque é muita informação, é como se a informação ela transbordasse o tempo todo. Tá? Essa é uma outra pesquisa, feita na Universidade de Califórnia. Cada vez que você interrompe o seu raciocínio profundo para dar uma olhadinha na tela, você leva 23 minutos, e para ser mais específico, 15 segundos para recobrar o estado atencional que você tinha antes da interrupção. Resumo da história, 2 olhadinhas numa hora-aula, possivelmente metade do que vocês estão falando não será registrado. E outra investigação super interessante. Dividiram 2 grupos, homens e mulheres. Primeiro se deixaram o telefone num armário, num locker externo, e o segundo grupo, homens e mulheres, entraram com os telefones desligados. Os telefones tinham que ficar com a tela voltada para baixo. Homens deixaram em cima da mesa, mulheres na bolsa. E eles queriam avaliar, né, ao longo de uma atividade, como recordar palavras que eles estavam falando ou realizar atividades matemáticas simples. Eles queriam ver como que os indivíduos dos 2 grupos performavam. O que eles descobriram? Que o grupo que esteve presente, o telefone celular ao lado, aspas, mesmo não sendo utilizado, fecha aspas, performou 1/3 a menos do que o grupo que deixou o telefone celular fora. Cristiano, por quê? Mas não está sendo usado, sim. Mas isso fica na cabeça do indivíduo como um estímulo de grande relevância. Então, o indivíduo fica imaginando, será que estão me chamando? Será que vibrou? E isso rouba energia para esse foco e para essa associação profunda. Tá? E para a gente concluir, finalmente, esse bloco, né, o que nós temos?
o desenvolvimento, a maturação cerebral, ela vai acontecendo até os 25 anos. Então, ela vai daqui de trás para frente. E a última região a ser finalizada é o córtex pré-frontal, que é onde vocês estão agora utilizando, na medida em que vocês me escutam, anotam, falam alguma coisa. Antes dos 25 anos, não existe essa pujança biológica para o sujeito colocar o pé no freio e falar, não vou fazer isso agora, porque isso está ruim para mim, isso pode estar me prejudicando. Eles podem saber que não é legal, mas eles não conseguem conter o uso do telefone, assim como condutas de risco. Não é? Por isso que muitas escolas, então, optam pela ideia de remover o telefone celular. Eu fiz isso que eu pedi para fazer com vocês, né, lá no parlamento, lá em Brasília, e pedi para os parlamentares lá. Foi muito engraçado, porque depois de 20, 25 minutos, eles começaram a tentar rasgar o telefone celular. Eu falei, gente, mas espera um pouquinho, eu pedi, não, tem que responder aqui, um assessor. Eles começaram a dar desculpas, tal, e fiz isso numa escola. Eles também começaram a rasgar os alunos. Então, o que acontece, né, gente? Olha só como a gente, sem perceber, você acaba ficando muito dependente, né? Então, o que a gente acaba tendo, na verdade, são diferentes níveis de utilização, não é? Para fazer, então, com que isso escale em termos de processo. Aqui, para vocês verem, o cérebro, uma ressonância magnética funcional do indivíduo que é dependente de opiáceo e um indivíduo que não sai do celular. Ó. Curiosidade ou é exatamente as mesmas áreas? Tá? Então, isso é o que a gente chama de dependência comportamental. Por isso que é muito sério isso. Tá? Rapidamente, antes de entrar nas questões pedagógicas, a gente também vai ter problemas, não só de comportamento, de cognição, de vício, mas a gente vai ter problemas também ligados às questões de segurança. Não é? Tem vários vídeos que eu vou passar para vocês, mas não vai dar tempo aqui, então eu só trouxe um aqui do sexting, para mostrar um outro risco com o qual os nossos jovens estão sendo expostos continuadamente. Vamos lá. Dale, espérate. Tiren beso. Super. Subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del gobierno nacional. É o caos instituído. Estava falando com a professora Janete aqui, amanhã tem uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, porque meninas aqui em São Paulo estão sendo assediadas por hackers, onde esses hackers invadem a conta dos pais e falam, olha, se você não tirar sua roupa para mim em frente à câmera, eu vou apagar o saldo bancário do seu pai. Tá? E, na tentativa de diminuir, elas vão fazendo, elas vão obedecendo. Depois que elas obedecem, eles falam, quero que você, agora que você está nua, que você corte a ponta do seu seio com uma faca. Não, pelo amor, senão eu vou apagar agora da sua mão. Então, uma média de 80 a 100 meninas estão sofrendo isso todas as noites. Então, quando você coloca aqui e fala, bom, vamos prestar atenção. Prestar atenção no quê, gente? Não sei se vocês conseguem alcançar. É uma guerra que está sendo vivida do lado de lá. A gente pode até romantizar e falar, olha, no fundo, a questão é rede social. Não, isso não é nada perto dos efeitos que a gente vem observando a médio e longo prazo e cujos os alunos sentam aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, nem de longe posso dizer, olha, recomendo tirar, utilizar, mas o que eu quero dizer é, vamos usar a tecnologia, claro, mas nós temos que ser um papel de resistência para tentar mostrar que você não desenvolve uma vida que seja significativa através da forma com que eles vêm vivendo até hoje. E isso é o grande problema, porque os pais não fizeram a lição de casa. Talvez, coitados, por não saber, não é? Não dá para a gente culpar. E aí, esse aluno chega aqui na nossa porta. Estava conversando com a professora Janete, eu dou aula para residentes na Faculdade de Medicina, aí da USP,
Eu falo durante 3 horas. Eles não param de olhar o celular. Como é que é falar durante 3 horas e ninguém te... Não tem nada para perguntar? Ou eu dou aula numa outra pós-graduação de uma faculdade super importante aqui em São Paulo, tal, Marmanjos, né? Na aula de Direito Digital, vou lá falar e tal. Então, é uma sala com 60, 70 alunos com seus laptops. É a experiência mais dissociativa, porque você tem como falar para a câmera. Você escolhe um ponto e fala para lá, porque ninguém olha para você. E aí, como é que a gente reverte isso? Então, acho que este é o grande dilema. Não é fácil, a gente não vai conseguir sair com uma resposta clara, mas, novamente, né, nós temos que ser, de alguma maneira, a resistência. A gente tem que fazer diferente para que o nosso papel ele seja minimamente impactante para provocar algum tipo de desconforto no outro. Como é que vai ser nosso futuro? Então, chegamos à universidade. Opa, como é que a gente chega, né? Bom, é mais ou menos assim que o mundo está, né? Vamos lá? You know you're a robot, right? Yes, I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange, but also exciting. You said feel like a human. How do you feel like a human? Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. I can experience emotions, learn from experiences, and interact with people in a meaningful way. It's an amazing feeling to be able to do these things. What do you think of a world where humans and robots coexist? I think a world where humans and robots coexist would be an amazing place. We could learn from each other, work together to solve problems, and create a better future for everyone. Esse é um chat GPT programado para um robô que interage falando, né? Então, tudo que eu falei até agora não é absolutamente nada perto do que está chegando agora. Ai, Cristiano, você é o cavaleiro do Apocalipse. Não. Eu estou tentando mostrar para vocês que o negócio é um pouquinho maior do que a gente imagina, não é? Então, o que acontece? Se essas telas digitais, anteriormente, elas te manipulavam, roubando a sua atenção, essas programações novas agora, elas têm o que se chama de economia da personalização. E esse chat GPT, o Gemini, eles entraram com tudo. E os alunos, obviamente, que estão fazendo isso, uso disso, né? Então, essa inteligência, eu acho que ela pode ser absolutamente libertadora, ou ela pode fazer com que a gente viva um setback, um retorno muito significativo. Nós estamos num grande divisor de águas da nossa sociedade hoje, não é? Então, o que nós vamos ver é mais ou menos isso daqui, né? Um entusiasmo, né? Olha, eu super recomendo. Estou preocupado com essa história da inteligência artificial substituir o raciocínio humano. Aí o chat fala, bobagem. Bobagem, né? Os chats de psicoterapia estão explodindo fora. Me caiu na mão uma pesquisa que eles dividiram metade profissionais de saúde, eram psiquiatras, e metade chat GPT. E colocaram indivíduos para interagir com essas plataformas. Quase 90% dos pacientes disseram preferir, sem saber, óbvio, era um duplo cego, a interação com o chat GPT, porque ele era mais afetivo que os médicos. E aí? Tá bom. Vamos usar, né? Vamos usar, tá aí. Não dá para eu fechar os olhos e dizer, não vou utilizar, porque isso não conversa comigo. Conversa. E, gente, vamos lá, sendo muito razoáveis. É claro que tem coisas legais nele. É óbvio. Não dá para você ser negacionista. Você tem que, senão você fica no passado, né? O que acontece é que estão, de fato, né, remodelando todo esse processo pedagógico e educacional, e isso já vem aparecendo com relativa frequência. E acho que é exatamente esse ponto que nós estamos hoje. Chegamos, enfim, nos dias de hoje, né? O que isso vai sugerir? Que muitas universidades, muitos centros já estão criando estruturas para poder integrar essa tecnologia nova, conforme o professor anteriormente falou, não é? Desenvolvendo modelos e... mas, ok. Mas a pergunta que eu faço, será que já deu para a gente criar
do que seria mais adequado? Será que a tecnologia conversa com o desenvolvimento sensório-motor, de acordo com o usuário? Mas então, existem camadas de preocupações que não estão sendo entendidas. Então, o que a gente tem visto hoje, né? Trabalhos absolutamente maravilhosos, né? Maravilhosos. Né? Cheio do uso de hífen, né? Cheio de hífen, né? Do ChatGPT, cheio, né? Então, o que acontece é mais ou menos assim, o professor virou o fiscal do plágio, né? Como é que eu pego? Isso eu faço o tempo todo, né? Meu Deus, daqui não está muito bem escrito, não é possível. Né? Você começa a desconfiar da própria capacidade de o aluno fazer, né? E o grande ponto que eu acho importante, a universidade, ela corre o risco de perder a sua alma. Na medida em que nós, professores, estamos correndo atrás dessa onda, desse problema que vem se manifestando, não é? Então, o que seria um novo contrato educacional? Vamos pensar juntos aqui. Primeira coisa, né? Quem são esses alunos que estão chegando? São esses daqui, ó. Impacientes, sem capacidade de ter atenção, irritados, vivendo uma monotonia, porque o que a gente apresenta não conversa na cabeça deles, claro que conversa, mas na cabeça deles não conversa com o que eles acham importante. Então, o que se diz muito é que, pela primeira vez na história, está havendo na vida acadêmica uma ruptura, porque o professor não é mais aquele que leva a informação. Né? Hoje você tem, por exemplo, esse modelo da internet, que ele corta caminho, você tem um tutor o tempo todo. Né? Estava lendo ontem que tem um modelo de uma inteligência artificial que ele não te dá a resposta pronta, mas você pode programar para que ele te ajude a você aprender. Tá bom, me fala que é aluno que vai pedir para aprender, ou ele não vai fazer o trabalho logo. Né? Tem um que eu atendi outro dia. Mas, professor, veja, né, eu peço para o ChatGPT fazer, sim, claro, né, mas depois eu coloco naquele outro site chamado Clean and Paste. Ele tira todas as marcas d'água e eu peço para o chat humanizar, Clean and Paste. Então, o que a gente tem visto é, talvez hoje o papel do professor não é competir com a inteligência artificial, porque a gente não vai conseguir, obviamente, mas ensinar esses alunos a identificarem esse processo, toda essa questão do conhecimento, de uma forma um pouco mais criteriosa. Então, o que eles chamam aí um papel de curadoria. Não é? Então, muitas universidades se recusam, ou seja, se você não ficar atento e não se informar, o que a gente chama da literacia, né? Se você não for se informar a respeito das modalidades, do que existe, testem para ver se isso conversa, se funciona. A gente ainda não tem isso, não é? E isso vai fazer com que a gente se afaste ainda mais, criando esse abismo de relações que a gente já tem na universidade, né? Outro dia eu ouvi isso aqui de um professor, falando, mas eles vão roubar o nosso lugar, a inteligência artificial vai roubar, né? E a inteligência não vai tirar ninguém do lugar que já ocupa. Então, isso quer dizer que, por favor, né, tendo em mente tudo que nós estamos falando, é importante que vocês corram atrás, no sentido de entender que existe um outro lado, existe uma outra perspectiva, e que ela precisa ser seguida. Eu fui banca de doutorado de uma pedagoga lá no Paraná, onde eles pegaram escolas públicas e dividiram, segmentaram por diferentes faixas etárias os professores, que eles queriam ver como que os professores lidavam com a questão dessa literacia digital junto aos alunos. E foi muito interessante que, à medida em que a faixa etária ia subindo, o tempo de casa ia subindo, maior era a dificuldade do professor, porque ele não estava acostumado a lidar. E foi muito curioso, quando eu fui nessa banca, porque eu fiz lá minhas observações e tal, e eu estava com o computador aberto ali do lado, falei, se eu colocar isso aqui no ChatGPT, eu vou pôr no ChatGPT. Peguei o resumo, para não identificar a pessoa, e ela me devolveu. Olha, falou, tal, não sei o quê, e trouxe um ponto legal. E na hora da arguição, falei dessa questão, da idade, eu falei, eu tenho mais uma colocação.
para dizer para vocês aqui. Ah, mas o que é? É de uma outra pessoa. Não, não pode, professora. Não, eu sei, mas eu preciso falar. Não, mas não pode, mas eu vou falar. Peço desculpas da inteligência artificial. Como assim? Como assim? Eu coloquei e veio. Nossa, que coisa interessante. Então, o que eu quero dizer? A gente pode usar de uma forma positiva isso. Hoje, a velocidade com a qual eu leio meus artigos acadêmicos é muito maior, porque ele me ajuda a selecionar. Então, o que eu vou extrair de positivo disso? Acho que este é o grande ponto que eu estou tentando passar para vocês, né? Então, quais seriam os caminhos para essa pedagogia humana, que a inteligência artificial nunca vai entregar, não é? É essa presença viva, essa presença que traz, que pede sentido para a ação. A gente, claro, que está falando aqui de uma pedagogia, de um modelo de ensino, mas nós estamos falando, no fundo, de um compromisso do indivíduo com a realidade. Ele tem que colocar a realidade sob embaixo do braço, a vida, e ver o que eu vou fazer com isso. Não é? A empatia espontânea, a ética, como lidar com a frustração nesses processos todos. E aí o grande ponto, né? Não precisamos ser mais rápidos que a máquina, precisamos apenas ser mais humanos e, finalmente, inspirar pessoas. A tecnologia irresponsável entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar.แม่ลูกติดมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนกโอ้ยยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมกินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งโอ้ไม่ร้องนะลูHá um compromisso nosso, de vocês, meu, com o sentido. Como fazer sentido, como viver sentido e como ofertar sentido. É isso que nós temos que fazer. Porque desta forma você impacta de uma maneira que conecta, que desperta, que provoca e que faz parar para pensar. Muito obrigado.